Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago e vamos dar início à nossa aula falando do primeiro tema, que é a formação continuada. Na verdade, a falta de formação continuada para os professores no campo da tecnologia. A falta da formação continuada de professores, ela pode ser um empecilho para o uso das ferramentas tecnológicas em sala de aula. A formação continuada é um processo contínuo que visa o desenvolvimento e as competências e conhecimentos profissionais e específicos também de cada área. Então, o que é que acontece? A falta de formação continuada ela é um fator muito importante para que essas tecnologias, as novas tecnologias que são disponibilizadas de uma forma muito rápida no mercado, elas deixem de ser usadas em sala de aula e trabalhadas pelo professor, pelo docente, por falta de conhecimento de como se usa e de como se aplica, né, essas tecnologias. A falta de treinamento, a falta de apoio, né, desde a faculdade, na verdade, que os professores passam pela faculdade e não têm ênfase nas matérias tecnológicas e muitas vezes nem tem essas matérias tecnológicas, são muito superficiais, né? E os professores, né, as pessoas, os profissionais, o, por falta de tempo ou pelo desconhecimento mesmo, né, o não saber lidar, passa muito rápido, muito superficial por isso e não se aprofunda, o que faz com que o desinteresse apareça e o medo de encarar essas tecnologias apareça. Esse é um ponto que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, mas é um fator importante para a falta de formação, que a falta de formação na verdade traz, né? Que é o não saber do uso de como usar essas tecnologias em sala de aula. A falta de formação continuada ela se dá por vários fatores, né? Entre eles, tantos que poderíamos citar, a maioria das faculdades, como eu já falei, não forma professores preparados para o uso de tecnologias, né? Os professores também podem estar sobrecarregados, a, e aí, numa balança onde o que pesa mais sobre o interesse do professor, porque a gente sabe que o professor não é uma máquina, diferente das tecnologias, ele não é uma máquina, então ele tem família, ele tem estudo, ele tem escola, ele tem trabalho, e nesse pesar dessa balança, a, o estudo, a dedicação às tecnologias para uso como ferramenta em sala de aula, ela fica sempre em segundo plano, terceiro plano, muito afastado, e faz com que eles não consigam desenvolver o conhecimento necessário. A infraestrutura das escolas também contribui bastante para isso, esse é outro tema que nós vamos abordar mais para frente. Os professores podem não se identificar com a necessidade do uso das tecnologias em sala de aula. Esse é um ponto forte também, porque tem muitos professores hoje que ainda no mundo, na era digital que a gente vive, eles não veem a necessidade de ter essas ferramentas tecnológicas, que o uso do livro didático, do caderno, do lápis e da caneta na mão, dentro de uma sala de aula, seria suficiente para que ele desse a sua aula com perfeição. E muitos conseguem fazer isso. Só que na era que a gente vive hoje, é muito complicado você não participar com seus alunos das tecnologias que são disponíveis, que são inúmeras no mercado, que podem te auxiliar e facilitar a vida do professor em sala de aula. E aí então a gente chega no segundo ponto, né, que é a falta do domínio das ferramentas tecnológicas. Então, se você não tem uma formação continuada, se você não passou por um processo de aprendizagem e de interesse aprofundado por essas tecnologias, e você não tem esse apoio, nem dentro da escola, nem faz essa busca desse apoio de forma individual, de forma particular, então como é que você pode dominar essas ferramentas para que você leve isso para a sala de aula, para que você utilize isso a seu favor, para utilizar como ferramenta tecnológica para facilitar a sua aula no processo de ensino-aprendizagem com seus alunos, né? Então, isso faz com que a gente já adentre rapidamente no terceiro tema, no nosso terceiro tópico, que é a tecnofobia, que é o medo de aplicar, o medo de utilizar essas ferramentas. O medo de utilizar essas ferramentas em sala de aula e você ser ultrapassado, né? Você ser ultrapassado tanto no sentido de que você está numa situação
num processo arcaico, onde você está com ferramentas ultrapassadas que não lhe aprendam mais, tanto de você ser ultrapassado pelos alunos, né, que utilizam ferramentas muito mais avançadas, aplicativos no celular, tablets, notebooks de linha de ponta de linha, e você fica para trás nisso. E quando você traga essas ferramentas para a sala de aula, você não seja interessante, não consiga chamar atenção e não consiga promover o conhecimento necessário que você está buscando para com seus alunos. Então, são ferramentas importantes. Eu acho que tudo isso perpassa pela parte da formação continuada, que, que leva você à falta do domínio e que leva você a ter medo de utilizar essas ferramentas em sala de aula. Então, pessoal, vamos lá continuar falando um pouquinho sobre os desafios que os educadores encontram no processo da nova era tecnológica. Mais um desafio apresentado é a falta de tempo. Por que a falta de tempo, né? É um grande desafio. As cargas horárias excessivas que um professor, hoje em dia, ele encontra para dar aula, né? E muitas vezes nesse processo o professor está sobrecarregado com muitas aulas, muita atividade, né? E tarefas administrativas, às vezes também a vida pessoal. O que dificulta, né, a dedicação de tempo o suficiente para se atualizar sobre as novas tecnologias, sobre aprender, sobre como aprender a trabalhar com aquilo ali. Primeiro ele precisa aprender para depois passar para um aluno. O planejamento de atividades que eles possam se integrar. Então, tem várias coisas ali nesse meio, nesse processo, que impedem ele de estar atento, de estar dentro do processo de aprendizagem das novas tecnologias. E isso acarreta, porque um professor ele tem carga horária excessiva, ele trabalha ali aquele tempo e às vezes fica meio difícil ele encontrar tempo para se dedicar a um curso, a algo ali que ele vai aprender e vai se dedicar, porque ele tem que dedicar um tempo àquilo. Ele também é aluno, às vezes, nesse processo de aprendizado, né? Às vezes ele não tem todo o que ele precisa ali para aprender, para se dedicar a isso, né? E assim ele vai trabalhando. E nesse processo, a formação dos professores ela precisa ser continuada. Então, em muitos casos, no preparo não é preparado adequadamente o professor. Ele precisa de buscar informações por conta própria, porque também o tempo dedicado a ensinar ele é precário. Existe outra dificuldade com os professores nesse processo de informação, que às vezes é a falta de, sabe, a visão um pouco restrita ao potencial pedagógico das tecnologias. Tem professores que ainda estão apegados, né, ao processo, aos métodos antigos. É importante sim, contribuir bastante, mas eu acho que dá para chegar a um processo em que as novas tecnologias têm algo a oferecer. Não precisa estar pegado totalmente ao passado, né? Os professores ainda enxergam as tecnologias como ferramenta isolada. Eles acham que ainda não são muito usadas, que ainda não é necessário, que são coisas caríssimas. Alguns, né? Nem todos. Né? Ou uma mera substituição das ferramentas antigas, dos métodos antigos. E essa visão ela pode limitar e impedir um pouquinho, né? Eles de explorarem, de conhecer e ver o potencial que realmente as tecnologias têm a oferecer. Como ela pode profissionalizar o aprendizado, promover uma colaboração maior, tanto de professor como aluno, e desenvolver habilidades, é claro, porque ela está aí para isso. E tornar, eu acho que o aprendizado um pouco mais engajado, porque às vezes o aprendiz ele vai usar ali, né, os recursos visuais, os recursos interativos e criativos que a tecnologia pode oferecer hoje em dia. Então, isso é amplo, é grande. Mas alguns ainda têm um pouquinho de dificuldade de aceitar as novas tecnologias, de aceitar o que está vindo aí de mais moderno. Ou talvez ele ainda não conheça um pouco, né? E aí essa visão um pouco limitada de que não vê o potencial que a tecnologia pode oferecer, limita um pouco, né, o que ela realmente pode trazer de melhor ali e o que ela tem a favorecer. E diante disso, muitos professores têm uma resistência a mudanças, a utilizar dessas novas tecnologias, já que estão ali disponíveis
para um aluno, para um professor, que ele pode sim buscar, que ele pode ter esse conhecimento, né? E que vai ajudar muito o trabalho dele, tenho certeza, né? As mudanças para as novas práticas pedagógicas geram insegurança e também, né, a insegurança gera resistência. E alguns preferem se manter metodologias tradicionais, estar ali apegado ao livro, ao caderno, à louça, né, ao giz, né, ao mais simples, ao livro didático. E hoje você pode encontrar um livro na internet, tem vários aplicativos, sites que você pode fazer uma pesquisa rápida e encontrar. E eu creio que isso favoreça tanto para o professor quanto para alunos, mas eu creio que alguns professores não estejam ainda nesse processo de entrar nos usos das novas tecnologias. E claro, né, essa resistência é um processo, um fenômeno natural, mas pode ser influenciado por diversos fatores, tipo a falta de tempo, como já foi tratado, a falta de recursos, e talvez também hábitos que possam ser tratados, mas tudo isso pode mudar com comunicação, compreensão, né, com novos métodos que serão apresentados para os professores. Falarei agora sobre os desafios com a falta de infraestrutura e o futuro da educação com as TICs e a alfabetização digital dos educadores. Sobre os desafios com a falta de infraestrutura, destaca-se a falta de equipamentos tecnológicos e de suporte técnico, custo de aquisição de novas tecnologias. Então, a falta de recursos financeiros é um dos principais obstáculos para a implementação eficaz de tecnologias na educação. Muitas escolas elas não possuem infraestrutura adequada, como computadores e acesso à internet de qualidade, dificultando assim o uso pleno das ferramentas digitais. Outra questão crucial é a disparidade no acesso à tecnologia entre as diferentes regiões do país. Enquanto em áreas urbanas os recursos podem ser mais abundantes, em regiões rurais e periféricas, o acesso à internet pode ser limitadíssimo ou até mesmo inexistente, criando uma divisão digital que aprofunda ainda mais as desigualdades educacionais e tecnológicas. O custo de aquisição talvez seja um dos desafios do uso da tecnologia na educação, que mais impactam as instituições de ensino. Adquirir licenças, equipamentos e ter um profissional de TI para monitorar a rede nas escolas gera a necessidade de se investir muito. E nem todas as instituições estão preparadas economicamente para adquirir esses elementos. Agora, sobre o futuro da educação, com as TICs e a alfabetização digital dos educadores, temos que a tecnologia será um elemento fundamental no futuro da educação, permitindo a criação de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos, mais envolventes. Algumas tendências que se espera que a tecnologia traga para a educação são aprendizagem híbrida, recursos interativos e dinâmicos, personalização e adaptação, bibliotecas virtuais, colaborações, redução do tempo de correção de atividades. A tecnologia está dominando o ambiente escolar e muitos especialistas em educação afirmam que em poucos anos o ensino será personalizado e os professores precisarão estar preparados para essa evolução. Ensinar através de livros didáticos não é mais tão atrativo assim. Então, os professores precisarão se atualizarem, os professores precisam se aperfeiçoarem, adquirindo novos conhecimentos para que consigam dominar essa ascensão tecnológica, para que não fiquem ultrapassados e para trás desse processo. A prova no formato de perguntas e respostas, ela está sendo cada vez mais ineficaz no aprendizado do aluno. A tecnologia diminuirá o tempo que o professor gasta para corrigir provas e trabalhos. Assim, esse tempo poderá ser utilizado
para a preparação e qualificação das aulas. Então é isso. E por aqui ficamos.